Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí a minha primeira run no Grand Prix da Rebirth of Glory, né? No terceiro Grand Prix, na verdade o segundo de Rotation, né? O pós-nerfs aí. E basicamente eu estou usando uma lista híbrida de máquina run, né? Basicamente ela tem eu batizei de Splash máquina porque ela tem um Splash de Vengeance. Splash é uma expressão muito comum no Magic, né? Quando você coloca poucas cartas de uma outra cor num deck de uma cor, né? É que no Magic você pode usar cores que geralmente são parecidas com classes. Você usaria 2, 3, 4 classes juntas, por assim dizer. E aí para você não ter... Quando você tem uma sinergia bem pequena, né, uma quantidade reduzida de cartas daquela cor, se usa o termo Splash. Né? A mesma coisa que a gente está usando aqui, a gente tem um deck predominantemente máquina com Splash de Vengeance. Né? A gente tem 3 Calamity Bringer, 3 Azazel, uma Laura e 3 Yurios da parte máquina. O resto é um Vengeance, né, com a Destructive Succubus sendo aí uma carta que fica entre Vengeance e entre... máquina sinérgica com ambos, né? Então assim, é bem... que a mono reduz bastante, né, a Destructive. Então ela fica entrando e saindo do deck, mas num deck que vai levar um splash de máquina, ela é essencial. Basicamente eu procurei usar esse deck porque o Vengeance se dá bem contra Elana, o Máquina se dá bem mal contra Elana, o Vengeance se dá mal contra a Rune, o Máquina se dá bem contra a Rune, então é uma maneira de você equilibrar os matchups aí. Eu gosto de um deck que tem possibilidade de ganhar qualquer matchup, principalmente em Grand Prix ou em Ladder. Né? Em torneio você já foca o deck para predar alguma coisa específica. Nesse caso aqui, não. Basicamente a gente tem a primeira partida aqui contra um Bloodcraft também. Também com bom gosto para líder. Aí meu mulligan, né, foi meio óbvio, eu precisava de drop 2 e foi meio óbvio e meio inútil, né, diga-se de passagem. Eu tinha um turno 2 bem ruim aqui, né, mas pelo menos eu tinha um turno 2 e foi ela que foi pra mesa mesmo. Na falta de algo melhor, porque pelo menos poderia tancar um Mecha Wing Angel. Turno 3 era bem mais óbvio aí, né? Eu tinha equipado essa carta final. Meu oponente foi face. Novamente eu comprava. Por que eu escolhi fazer isso? Porque ele não tinha o Metal Blade, tá? Se ele tivesse o Metal Blade, se ele tivesse no turno 5, eu teria problema com essas máquinas na mesa. Por enquanto eu não precisava limpar. Ele que tinha que correr atrás porque ele sabia que eu teria esse Metal Blade, né? Então sabia que a troca era minha aí, né? Era dele, aliás. Que a responsabilidade da troca era dele. Principalmente porque ela ia explodir, né? Esse follower aqui. Outra coisa, por esse bet, meu oponente percebeu que eu era híbrido, né? Embora uma Hellblaze possa gerar esse bet, né? Uma lista full máquina. E aqui era um turno meio ruim pro Metal Blade, né? Porque, primeiro que o Metal Blade ele daria overdraw, né? Então não era hora de usá-lo. E outra que eu tinha mono para ativar já na mesa, né? Então era muito melhor eu limpar o board dele e preencher a condição de ativação da mono o quanto antes. E o Metal Blade poderia ser um refill, eventualmente aí, nos próximos turnos. Um Technolord relativamente fraco do meu oponente aí. Procurou manter aí o size do board. Usei o Metal Blade mesmo para comprar uma carta. Não tinha coisa melhor para fazer aqui. Não é tão importante assim encher a mão nesse deck que não tem Slam, tá?
E aí eu vi esse tech eu fiquei aliviado, né? Porque meu oponente não ia capitalizar no meu turno fraco, ainda mais com ele com ponto de Evo e eu sem pontos de Evo aí. Tecnology, um Tecnology fraco de novo, meu. E aqui eu setei pra poder usar Mono no próximo turno. E meu oponente desistiu, né? Eu acho que ele não tinha... Ele tinha calculado, provavelmente não tinha muito como responder. Mas fato é que ele quitou mesmo, não foi nem desconnect, ele desistiu mesmo. Aqui eu peguei um Shadow, a galera sempre tentando uma inventada, né? Tem muita gente tentando Shadow, pelo menos no dia 1 tinha bastante gente tentando Shadow. Teve uma que eu quase perdi, inclusive. Passou bem perto. Mono nunca é um drop 2, você quer ter as 3 disponíveis no seu deck. Dificilmente você vai querer descer o Mono 2. Antes você até descia, porque você precisava de máquinas mortas para ativar a Mono. Agora você não precisa mais, agora você guarda todas. Péssimo turno 2. Meu oponente, por outro lado, tinha um Oshi no turno 2. Tinha que comprar. 2 monos na mão era bom. Meu oponente revelando que era Evo, né? Evo Shadow aqui. E eu fui de Blow e Blow. Por que eu fiz isso? Porque esse deck não tem board clear, ele tinha value 3 aqui e eu precisava expandir esse board e ganhar tempo até reunir a condição da mono, porque eu tinha matado 0 máquinas. Então eu precisava ganhar o máximo de tempo possível. Essa mono ia demorar para ser ativada e não estava na minha mão a resposta de que cartas eu usaria para ativá-la. Então eu tinha uma ativação aqui de 4. Então precisava esperar, né, uma outra carta vir que fosse Floge para flodar mais 3 para aí esses 4 se transformarem em 7 e ativarem a mono. Meu oponente no buracão aqui, né? Claramente no buraco, né? Desesperado pra comprar carta. E aí eu capitalizei em cima disso, né? Então foi um dia meio clunky, né? Pra todo mundo. Eu com mão ruim e ele com mão ruim também. Mono ainda bem longe de ser ativado aqui. Cerberus. Era boa, mas ela pagava caro pra tirar esse Yuris daí. Fiz besteira aqui, devia ter atacado. Era pra ter tomado um ponto de dano a mais aqui. Nova Cerberus. E aí chegou o meu ativador aí de mono. Não queria deixar a Cerberus porque ela dava um ping a mais pra esse Fowler aqui. Mas de qualquer forma ele tinha outra Cerberus. E aí, mesmo com Double Mono, eu não tinha letal, porque precisava de mais Fowlers de máquina aí. Então, para descer a Sucubus aí, né? Mesmo assim, ainda não... Aliás, aqui dava o letal já. Mesmo com esse Ward, eu tinha letal aí. Exato letal aí, né? É um deck bem forte. Bem forte o máquina. A terceira partida foi contra o Runecraft, que eu pensei que fosse máquina, mas no final ele se revelou ser Evo Rune.
Ele começava como máquina, terminava como Evo. Confesso que eu fiquei aliviado de ver que ele era Evo. Como eu já tinha um Flood interessante aqui, eu queria um turno 2 bom, né? Tirava o Yuri's e tirava a Laura também, que é pra late game mais, né? Como meu oponente plantou um removal de 3, né? A gente geralmente espalha. Contra a Rune a gente espalha, na verdade a ordem é essa, né? O máximo de followers possível na mesa. Aproveitei pra comprar mono ali. O oponente sabia exatamente o que tinha que fazer nesse matchup, tinha que sobreviver, né? E aqui ele já revelou que ele era Evo, né? Embora fosse bastante dano desperdiçado aí, né? 6 de dano, eu ainda estava bem dentro do meu plano de jogo. Então valia a pena flodar o board e puffar a Mono e tirar as value trades dele. Meu oponente aqui tinha um turno forte, né? O turno ideal, aí o turno dos sonhos aí pra um Evo deck, né? E o Technolord foi um excelente top deck aí, né? Eu passei a rushar, né? Porque você não pode dar tempo pro Rune, né? Evolui esse follower também porque ele morria, né? Pro ping, então eu garantia que ele ficaria vivo. Meu oponente meio no buraco aqui já. Mas tinha controlado o board mesmo assim, né? E aí a Laura se tornou agro, por quê? Porque aqui ia demorar muito pra entrar na Vengeance. E outra que eu setava ele pra morrer pra alguma das monos com Alpha Drive no próximo turno. É isso que você tem que fazer contra a Rune, você tem que correr. Não morria com essa mono. Então usei o primeiro Alpha Drive aí pra tirar esse ward da frente. Ficava muito feliz de ver esse Angelic Smite sendo usado. Provavelmente não vinha mais ward pela frente, não vinha um Adjudication, por exemplo. E aí tinha acabado pra ele, era só mono, Alpha Drive e Face. Aí minha derrota contra um Artifact de Xena. Talvez é uma das partidas que eu deva provavelmente ter errado, né? É uma partida bem estranha, na verdade. Tinha uma curva boa aqui, hein? Meu turno 5 já estava aqui, né? Só espalhar de novo. Dei azar de não comprar 2 máquinas, né? Pro Technolord ser importante. Meu oponente, por outro lado, curvou bem também. Esse turno 3 foi zoado. Talvez aqui tenha sido uma jogada ruim, né? Eu deveria ter decidido talvez o Yurius. Foi uma jogada ruim, de fato. E a Elixena me matou, né? A jogada era Yurius na mesa e Face mesmo.
Aí eu tinha que entrar na Vengeance pra ter alguma chance, né? Porque isso me dava mais tempo, né? Contra a Maisha e contra as Destructions. Mas o turno anterior tinha sido pra se esquecer mesmo. Mais um turno bobo, né? Aqui era simples, era Double Yurius, Yurius evolui e troca nela. Bobagem esse Flood. Bobagem total isso daí. Então 2 turnos ruins aí, né? Eu mereci perder. Entreguei de todas as formas aqui, né? Fui evoluindo as Destructions aí. As Destructive, aliás. Fui face e joguei bem mal essa partida. Só tinha Destructive aqui pra descer, né? Destruction em Waishi. Novamente o Destructive era um semi-clear aí, né? Se ele tivesse um turno fraco que ele não iria ter, né? Eu poderia... Aí tem uma Laura ativando o Letal em 2 turnos. Aqui o problema era o seguinte, por que eu não fui face? Né? Eu poderia ir face com esse Ward. Eu não fui face pelo seguinte, esse Ward ele morria no final do turno, no começo do turno dele, eu tomaria 3, esse follower ficaria vivo, e Maisha mais esse follower vivo era exatamente os 4 pontos de dano. Então para não ser letalizado eu tive que deixá-lo nessa condição. Mas os erros que eu cometi mesmo foram aqueles 2 Yurios que eu não desci, devia ter descido os 2, e aquela troca, e aquele Tecnolord desperdiçado ali. Eu nem teria Double Yurios se tivesse descido aquele Yurios naquela hora, na verdade. É meu oponente com um BM aí, claro, né? Mas enfim, eu perdi a partida naqueles 2 turnos. A primeira aquele Tecnology, né? E o segundo turno aí seria aquele do Double Yurios, né? Se eu tivesse feito certo da primeira vez, eu nem teria o Double Yurios. Teria um outro tipo de turno aí. Foi uma partida pra se esquecer, né? E aí a última partida eu peguei um Shadow, né? Procurei me concentrar, porque sai com uma sensação estranha. Quando a gente erra, a gente sente assim. Você passa pela partida e fica com uma sensação assim de... Eu acho que eu joguei estranho, né? Aí você tem que conferir a partida que você jogou, porque geralmente tem alguma coisa ali pra você aprender. Foi o caso dessa vez.
Fiquei muito tempo sem pegar Blood, né? Sem pilotar Blood, então também perdi um pouco a prática, né? Mas aquela jogada ali era um pouquinho óbvia, eu acho, né? Foi uma distração mesmo. Aqui uma oponente meio agressiva, né? Aí parecia ser meio máquina agro shadow. Era master e tudo mais, então... Não era por falta de cartas, né? E aí ele parecia ser meio Hades, né? Porque essa carta é carta de Hades. Então eu me preocupei menos com a minha face e me preocupei mais com a face dele, na verdade, né? Que eu era o agressor. É uma tentativa de um Hades mais proativo, né? Como eu já testei Hades, joguei de Hades, eu sei que às vezes você não tem o follower que você precisa para despertar a core. Então eu procurei capitalizar nisso, né? E também, como eu era o agressor, além de eu precisar fazer isso, forçar a descer um follower para poder evoluir e gerar shadows, eu também queria essa Laura disponível quanto antes, porque a ideia era ir evoluindo turno após turno após turno e depois conectar Face com essa Laura aí para Destructive pegar o resto, né? E fechar o jogo. Aqui o turno era bem simples, né? Era Yurius mais Entrancing na Laura. Ele ficava longe do range de um Hades, né? E pelo menos teria um ping aí que ele causaria. Meu oponente procou o Hades porque ele tinha 27 Shadows, ele estava muito perto, né? Então eu sabia disso, eu sabia que esse Yurius provavelmente ia sobreviver. E bom, como ele ia me matar, provavelmente no próximo turno eu tomaria 6 de dano, então eu precisava matar ele o quanto antes, ou seja, Laura Face. Que era Destructive mais Destructive. E torcer pra sobreviver até lá. Bone Blast. Meu oponente fez uma graça, né? Eu não sei porque ele não atacou Face, na verdade. Mas enfim, causei os 3 de dano na cara dele. Meu oponente tentou puxar o letal o mais rápido possível, mas eu já tinha construído isso. Desde o começo do jogo eu construí isso. Percebam que turno após turno aí eu já construí esse Evo na Laura, né? Já buffei essa Laura, porque eu sabia que a Destruct ia pegar o resto, né? Então, às vezes você tem que identificar o matchup e construir, né, a jogada pensando nisso. Coisa que eu não fiz, por exemplo, com aquele Artifact. Aquele Artifact primeiro eu controlei demais, depois eu agredi, depois eu controlei, depois eu agredi de novo. Então você tem que saber o que está enfrentando, você é o agressor, então segue no plano do agressor. É a mesma coisa se você está sendo control, né? Você não pode, por exemplo, morder a face de um agro de repente ali, porque às vezes você deixa passar dano demais. Então mantenha-se fiel ao seu plano e tenha esse plano desde o começo. Você pensa o que eu estou enfrentando e como eu quero matar ele, como é que eu ganho esse jogo, né? Então o que eu errei na partida contra Artifact, eu acertei na partida contra o Hades Shadow, né? Que foi bem... Ele high rollou muito bem, né? E mesmo assim eu tive o letal por causa desse planejamento que faltou aí contra o Artifact. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima.